e a gente tende a fazer o que a comunidade faz. Por que a teoria que esse gatilho mental foi instalado lá atrás? O gatilho mental da sexualidade, vamos dizer assim, foi instalado por sobrevivência mesmo. O gatilho mental da comunidade, talvez sim. Antigamente, como vivíamos em tribos e comunidade, se você não fizesse o que a comunidade falava, o chefe da tribo geralmente te jogava para fora da cerca da tribo. E sozinho, naquela época, não se sobrevive. Hoje se sobrevive por causa das tecnologias, mas na época não dava. Então significava morte. Então aqueles que tinham um comportamento mais de sair da comunidade foram morrendo. E as pessoas que tinham um comportamento de ficar na comunidade, ficam. Então quer dizer, por que eu uso camisa de gola V? Tem muito a ver com a minha comunidade. Sem eu saber. Você acha que você escolheu o seu corte de cabelo, se você está podendo cortar o cabelo? A chance são que o Hugo não escolheu dele. Inconscientemente, se você for parar para pensar, tão incomum não é esse corte. Inclusive, quando eu morava fora, eu via cortes completamente incomuns. Diferentes do Brasil. As mulheres também têm esse lance. Homens hoje usam tatuagem, né? Muito normal. Inclusive, é até difícil não ter uma tatuagem. É difícil. Você está constantemente brigando com essa necessidade de pertencer, que é intuitiva, que está pré-instalada. E então, comunidade vai tender a influenciar as pessoas. E antigamente se pensava em comunidade só como religião, né? Comunidades religiosas, ou a comunidade dos seus vizinhos, ou a comunidade, mas hoje em dia as comunidades são muito mais abrangentes. A internet criou possibilidade de comunidades com pessoas que têm um interesse em comum. Por exemplo, eu tenho aqui no podcast 6 em 7 uma comunidade que o que separa vocês não é religião, cor e idade. Cidade, sotaque, que todos isso são comunidades, mas o que é? É um interesse, um objetivo em comum também, que no caso de vocês é fazer um 6 em 7. Só que o grande sacada é que se você entende que o gatilho mental da comunidade influencia, você pode adicionar ele ao seu mix de gatilhos mentais para influenciar de uma maneira íntegra as pessoas a participarem ou comprarem do seu produto. E o que eu chamo de influenciar de uma maneira íntegra? Sem esconder nada. Por exemplo, quando eu crio uma comunidade, eu falo para vocês, eu vou te falar o seguinte, na minha comunidade, 6 em 7 é normal. É verdade? O que eu quero dizer acreditar fazer um 6 em 7 é normal. Não tem nada de... As pessoas amam o empreendedorismo aqui. Elas veem o copo meio vazio do empreendedorismo. Desculpa, o copo meio cheio, as vantagens. Porque tudo tem vantagem e desvantagem. E ontem eu entrevistei uma menina no 747 que chama Gabi. Ela aprendeu a fazer o 6 em 7 e foi perguntar para os colegas de trabalho dela que trabalhavam na Mercedes. E na Escócia, ela trabalhava na Mercedes. Aí elas começaram a falar, o Érico tem esse negócio, marketing digital, 6 em 7, e os caras piraram no sentido negativo, falaram, isso deve ser ruim. Por quê? Aquela crença, aquelas normas não eram bem-vindas na comunidade deles. E eles estavam tentando proteger ela, fazendo ela desacreditar naquilo. Porque se ela acreditasse naquilo, adivinha o que ia acontecer? Eles iam perder ela naquela comunidade. Então, assim, eu crio uma comunidade com consciência. Eu sei que quanto mais as pessoas se sentirem numa comunidade que consegue um 6 em 7, mais elas vão tender a comprar o meu produto. Porque elas vão entender que isso é normal. Aqui nesse mundo paralelo, digital, é normal. E eu uso isso para influenciar as pessoas a comprarem o meu produto. Por quê? Porque eu acredito no meu produto. Porque eu vejo as histórias de transformação do produto. Então, se eu tenho uma coisa que eu acredito... Eu não acredito escondendo o jogo, não. Tanto é que eu estou falando aqui para vocês. E vou te falar, as comunidades ficam cada vez mais intensas e melhores. Porque elas ficam... Por enquanto, aqui a gente tem uma comunidade de curiosos. São curiosos em relação ao produto. Quando a pessoa compra o meu produto, ela se torna uma comunidade de comprometidos. E, é uma outra comunidade. A comunidade de curiosos nível, né? Tende a ser um outro comprometimento, né? Do que a comunidade. Nas comunidades religiosas tem a mesma coisa. A gente tem as pessoas que são mais curiosas em relação às religiões. Tem a comunidade de pessoas que são um pouco mais praticantes, vamos dizer assim, que vão seguindo. E tem as comunidades da galera raiz da religião.
São diferentes comunidades, são diferentes papos. E é isso. Então, eu procuro sempre criar uma comunidade disso, porque eu sei que influencia de maneira honesta, não estou mentindo para ninguém. Se você quer uma comunidade, vem. Inclusive, às vezes, as pessoas compram a fórmula por causa da comunidade. Por quê? Uma pessoa que está numa comunidade que tem um objetivo em comum tem mais chance de atingir esse objetivo. Uma pessoa, vamos supor que tem uma comunidade de traficantes de droga. Se entrou nessa comunidade, a sua chance de atingir o objetivo de traficar droga é maior. Isso é ruim. Mas se você tem uma comunidade de 6 em 7, a sua chance de atingir o 6 em 7 é maior. Se você tem uma comunidade de pessoas que já passaram em concurso, a sua chance de passar em concurso é melhor. Porque... inclusive, isso é uma coisa que, tipo assim, se você quer atingir um objetivo, eu vi isso no podcast do Ben Bergeron, que é um podcast que eu e o Érico a gente escuta bastante. Ele fala, cara, se você quer atingir algum objetivo, qualquer que seja, a maneira mais eficiente é influenciar o ambiente que está à sua volta. E a maneira mais eficiente de influenciar o ambiente que está à sua volta é entrar numa comunidade de pessoas que têm aquele mesmo objetivo. Se você quer ser magro, melhor maneira, ou se você quer ser fit, quer ser um atleta de alguma coisa, um atleta, não vou nem falar de crossfit, vou falar que esse cara fala de crossfit, mas vamos falar que você quer ser um atleta de ciclismo. Melhor maneira de você conseguir isso é você entrar numa comunidade de atletas de ciclismo, porque isso influencia. Ou você transforma a sua comunidade, ou ela te transforma.